659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. E nós estamos na jornada 40 dias com propósito. Estamos trilhando essa jornada junto. Hoje é o dia 17 de março. Deus está conosco. O Senhor tem nos consolado, nos confortado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos dado a direção correta, o Senhor tem provido sobre a nossa vida, o Senhor tem nos dado um propósito. E como é bom estar debaixo da graça de Deus, como é bom estar debaixo do governo do Espírito Santo. Como é bom começar o nosso dia sabendo que nós somos frutos dessa graça. Como é bom começar o nosso dia diante da palavra que nos traz vida e vida em abundância. Jesus é aquele que se entregou por mim, se entregou por você. Jesus é aquele que nos deu nova vida. Como é bom poder começar o dia junto com você. Então, bom dia a cada um de vocês que estão chegando aqui na família 659, na jornada 40 dias com propósito. É muito bom estar com você nessa manhã de quinta-feira. E hoje eu quero levantar o tema aqui, como que o fracasso se multiplica. Eu tenho falado bastante sobre perseverança, sobre como vencer as dificuldades. É isso que eu tenho trabalhado nessa jornada. Estou aqui ensinando você diante da palavra a se tornar um homem, uma mulher extremamente perseverante. Um homem e uma mulher extremamente temente a Deus, forte, resistente, resiliente, uma pessoa que nenhum vento de doutrina ou mesmo uma pequena tempestade ou um furacão possa derrubar, porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos começando o nosso dia e hoje eu quero compartilhar com você onde nascem as sementes do fracasso. Esse é o tema de hoje. Onde nasce a semente do fracasso? Eu vou falar do solo, aonde essa semente nasce, aonde essa semente germina. Eu quero compartilhar com você alguns textos bíblicos. Então você se prepara aí para anotá-los. Hoje também vou partilhar aqui o código, né? Todo dia eu entrego para você um código para você anotar. Você que participa ao vivo, você que está vendo a gravação também no YouTube, você está recebendo o mais importante, que é o ensinamento. Mas o código eu libero somente para aqueles que estão ao vivo nas manhãs pelo Instagram. Né? A gente tem trabalhado assim. Você que não está no grupo ainda do WhatsApp, vou colocar o link depois aí no meu stories do link do grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp é um grupo somente para avisos, tá bom? Onde eu republico as gravações aqui do Instagram para você poder compartilhar. Elas ficam disponíveis por 24 horas. Se porventura você quer encaminhar para alguém, quer assistir de novo, você tem acesso lá, tá bom? Se você não está no grupo, então, ou me manda uma mensagem, eu te coloco, ou fica atento aí nos stories, eu vou colocar lá o link de acesso. Beleza, meus queridos? Então vamos lá, o primeiro texto bíblico, Lamentações, capítulo 3, versículo 57. Mas antes da gente ler o texto bíblico, eu quero pedir para você vir aqui nessa seta aqui, ó, e compartilhar com outras pessoas o devocional dessa manhã. Tá bom? Clica aqui, manda aí esse devocional para algumas pessoas. Eu vou clicar aqui, ó, vou mandar para 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. 10 pessoas enviado. Quem já enviou também, dá um joinha aí que você já enviou pelo menos uns 50 convites aí para alguém. Muito bem, dispara os convites, sempre é importante você compartilhar. Aquele convitinho também, aquele linkzinho que chega no grupo do WhatsApp. Manda para outras pessoas, manda nos seus grupos de família, manda lá no grupo da igreja, manda lá no grupo dos amigos, manda lá no grupo da célula, para o pessoal participar também. Convide pessoalmente as pessoas para participar
sempre é uma bênção, pessoas são edificadas. Quem chega, o perigo é ficar, né? Quem chega aqui, o perigo é ser abençoado pela palavra do Senhor. Muito bem, Lamentações 3, versículo 57, nos diz assim: Tu te aproximastes quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Vou repetir, é um versículo só. Tu te aproximastes quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Onde nasce as sementes do fracasso? Onde é que as sementes do fracasso? Lamentações 3, 57. 57. Onde que as sementes do fracasso nascem? As sementes do fracasso, elas nascem no solo do medo. Eu vou falar sobre esse solo hoje. As sementes do fracasso nascem no solo do medo. Aqui está dizendo esse texto bíblico: Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Se você fizer uma busca, colocar aí na internet versículos sobre não ter medo, vai aparecer dezenas. Nós temos vários versículos bíblicos que nos ensina e nos desafia a não ter medo. Então a semente do fracasso, ela nasce aonde? Ela nasce no solo do medo. E se nós estamos nessa jornada de 40 dias, nós precisamos vencer essa barreira do medo. Nós precisamos vencer e destruir e trabalhar esse solo que no momento pode ser o solo do medo, trabalhar esse solo para que ele se torne o solo fértil, a terra fértil que a Bíblia nos diz. E hoje eu quero compartilhar com você, dentro do solo do medo, quais são alguns dos medos básicos do ser humano. Não vou falar todos, não dá para falar aqui em 20 minutos, mas eu vou falar três. Três medos básicos do ser humano. Três medos básicos que todo ser humano enfrenta. Três medos, talvez os principais. Eu vou compartilhar com você e todos eles. Eu quero trazer aqui a luz, imagina, né? Assim como uma lâmpada, estou aqui com uma lâmpada. Assim como uma lâmpada, ó, que traz a luz, clareia, mostra, revela. Essa lâmpada, a lâmpada da palavra, ela também traz a luz, ela clareia, ela revela aquilo que está impedindo a nossa vida de se aproximar mais do Senhor, impedindo a nossa vida de romper. Então hoje eu quero trazer luz sobre o solo do medo, para que você identifique o solo do medo e você pegue aí a sua enxada espiritual e comece a trabalhar esse solo, para que esse solo se transforme numa terra fértil, numa terra onde dê bom fruto, e pare de germinar a semente do fracasso, porque a semente do fracasso, ela germina no solo do medo. E hoje então nós vamos inutilizar essa semente, nós vamos transformar essa terra. Eu quero trazer a luz, e aí vai depender de você, das atitudes que você vai ter diante dessa palavra para destruir de fato e retrabalhar o solo do medo, para que ele possa se tornar uma terra fértil, onde gere bons frutos, frutos de bênçãos, frutos da presença de Deus na sua casa, na sua família. Então, quais são os três principais ou os três medos básicos? São mais medos, mas esse eu selecionei, três para compartilhar com você. Eu tenho certeza que se você resolver esses aqui, você resolveu uma grande parte dos medos da sua vida. O primeiro é o medo da pobreza, o medo da miséria. Eu quero trabalhar aqui a pobreza, a miséria, não somente como uma questão física ou financeira, mas também emocional, espiritual. Quero trabalhar aqui a miséria em todos os sentidos. É lógico que quando a gente fala de pobreza, a gente já logo pensa na questão financeira, mas não é somente a questão financeira. Talvez seja, aos nossos olhos, uma das principais. Então, o medo da pobreza, ele rega o solo do medo geral e transforma esse solo numa terra fértil que produz a semente e os frutos do fracasso. As pessoas têm medo de passar necessidade,
A gente viu isso, por exemplo, nesse período de pandemia, o quanto as pessoas elas ficaram mais egoístas porque elas têm medo. Elas têm medo de passar necessidade. É o instinto da sobrevivência que gera o medo da pobreza. E nós precisamos retirar do nosso coração esse medo da pobreza. A palavra diz assim, Filipenses 4, versículos 6 ao 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é uma palavra de direcionamento para nós vencermos o medo da miséria e da pobreza. Nós precisamos dar um basta no medo da pobreza. Eu não sei se você porventura está com medo, de repente tem passado medo e um sentimento no seu coração de que você ou vai passar ou tem passado por um tempo financeiro de necessidade e você não vai conseguir. E aí é hora de você e eu nos agarrarmos à palavra de Deus. O que o nosso Senhor está dizendo? Essa situação ela não define minha vida, então eu não vou ter medo da pobreza. O Senhor está comigo, Ele é o provedor, é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Então não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então nós vamos vencer o medo da pobreza. Nós vamos tirar esse nutriente do solo infértil do fracasso na nossa vida e nós vamos retirar o medo da pobreza. O segundo medo básico do ser humano é o medo da crítica, o medo da opinião dos outros. O que as pessoas estão falando ao nosso respeito? Interessante que Jesus também pergunta para os seus discípulos, fala assim, viu? O que as pessoas dizem ao meu respeito? Agora a pergunta é a seguinte, na essência da pergunta de Jesus, você acha que Jesus estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo sobre ele? Ou você acha que Jesus estava realmente sondando o coração daqueles discípulos, avaliando, analisando e colocando verdades no coração daqueles discípulos? Porque logo na sequência, ele pergunta para os discípulos. É o começo da conversa, ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então muitas pessoas elas têm medo da crítica, medo do que as pessoas vão falar sobre ela, pensam sobre ela. Muitas não se entregam para Jesus porque têm medo do que outros vão dizer a respeito delas. Muitas não mudam o estilo de vida mundano que tem, porque tem medo, o que meus amigos, o que o pessoal do meu trabalho, o pessoal da minha escola, o pessoal da minha faculdade, o pessoal que me conhece, os meus familiares vão dizer ao meu respeito. O que é que eles vão falar, o que eles vão dizer? A gente fica com medo do que as pessoas vão dizer sobre nós e deixa de tomar decisões importantes. Medo do que as pessoas vão dizer, medo de como vai ficar o nosso status quo, como que vai ficar como que vai ficar a nossa imagem, o que as pessoas falarão, o que as pessoas sentirão. A gente precisa parar de se preocupar com o que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. No entanto, nosso coração voltado à rebeldia, ele pensa sempre assim, ó. Quando eu digo isso para você está pensando assim. As pessoas pensam assim, é verdade. Eu tenho que parar de pensar no que as pessoas vão dizer a meu respeito. Eu vou levar a minha vida do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. E a gente começa a tomar decisões erradas e fazer coisas erradas. E aí boas pessoas vêm e digam, olha, não ande nesse caminho, esse caminho é destrutivo, esse caminho vai te levar para a morte. E você começa a pensar, é verdade. Mas olha o seguinte, eu não me importo com o que você diz a meu respeito, porque eu não tenho medo da crítica das pessoas. Isso não é sabedoria, isso não é vencer o medo da crítica, isso é burrice. Porque alguém com sabedoria está te ajudando e você está desconsiderando. Você tem que aplicar isso aí
com coisas que são princípios da palavra. Agora, você não tem que ficar pensando o que as pessoas estão pensando sobre você, o que as pessoas estão falando sobre você, o que as pessoas acham a seu respeito. Não. É importante o que algumas pessoas pensam a nosso respeito? Sim. Por exemplo, tua família é importante. O que eles pensam? Tua família que eu digo, teu núcleo familiar. O que teus filhos pensam, o que teu esposo, tua esposa, tua mãe, teu pai ali, o núcleo familiar. Se você já casou, teu esposo, tua esposa. Se você ainda não casou, teu pai e tua mãe. O que eles pensam a seu respeito? O que eles dizem a seu respeito? Agora, se dizem e se pensam algo que é contrário à palavra de Deus, então ignore. Ignore, mesmo que seja a pessoa mais importante da sua vida. Mas ela pensa, ela fala algo que é contrário à palavra de Deus sobre você, então antes obedecer a Deus, antes olhar para Deus, do que olhar e obedecer ao homem, à mulher, seja quem for. Isso é firmeza na fé. Isso é destruir o medo da opinião dos outros, o medo da crítica. O medo do que as pessoas pensarão ao seu respeito. Olha só, Jeremias 29, versículo 11, vai assim. Porque sou eu que conheço os planos, Deus está dizendo. Sou eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Numa versão mais conhecida diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que Deus pensa ao nosso respeito? O que é que Deus fala sobre nós? Qual é a opinião de Deus sobre nós? Talvez a opinião dele sobre você é a seguinte: esse caminho que você está escolhendo é caminho de morte e você precisa se arrepender. Ou talvez o que Deus pensa a seu respeito é o seguinte: não importa, meu filho, o que as pessoas estão dizendo sobre você, ferindo você. O que importa é que eu penso sobre você. Você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Persevere, continua, estou te enchendo do meu poder, da minha graça, estou liberando sobre você. Quais são os planos e os pensamentos de Deus sobre nós? Olha para a palavra. Então não se importe com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Você me entendeu? Ouça aqui de novo, se você chegou agora, ouça essa parte de novo. Porque nós não podemos ter medo da crítica e da opinião dos outros. Nós precisamos ter convicção naquilo que nós estamos fazendo. Se você não tem convicção, você tem que gerar convicção. O solo do medo é onde germina a semente do fracasso. E nós precisamos eliminar tanto o solo do medo quanto a semente do fracasso. Para que isso aconteça, a gente precisa começar a trabalhar isso na nossa vida. Marilei, você vencerá esse medo, você é uma bênção. O medo da pobreza, o medo da crítica, e aí o próximo medo que eu quero citar aqui, são medos básicos do ser humano, é o medo da morte. E aí eu quero deixar um versículo, é uma exclamação, é um versículo profético. E esse versículo está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 55. Ele está citando um profeta do Antigo Testamento. Paulo está citando um profeta. E esse texto, o comecinho, você pode ler depois todo, mas eu vou destacar só essa parte. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando Jesus, ele morreu naquela cruz, quando os nossos pecados foram sobre ele naquela cruz, quando ele se tornou maldição naquela cruz por causa de nós, ele se fez maldição por causa de nós. Naquele momento, a própria morte foi vencida. A morte foi vencida, e aí Paulo está dizendo aqui, é uma exclamação que é um texto profético do Antigo Testamento dizendo: aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí eu pergunto para você, você tem medo da morte? Esse é um dos medos básicos do ser humano, o medo da morte. Então a gente tem medo da pobreza, da miséria, o medo da crítica, da opinião dos outros, o medo da morte. E o medo da morte faz parte dos nutrientes que alimentam o solo do medo.
E o solo do medo gera as sementes e o fruto do fracasso. O que nós precisamos hoje trazer para a nossa vida? Nós precisamos começar a trabalhar esse solo. Se é um solo do medo, nós temos que começar a colocar os nutrientes da coragem, os nutrientes da vida, os nutrientes da perseverança, os nutrientes de um solo que vai produzir boas sementes, vai produzir frutos agradáveis a Deus. Hoje é dia da gente dar um basta ao medo da pobreza. Comece a declarar. Diga, eu sou uma pessoa próspera. Comece a trazer existência o que talvez ainda não existe. Comece agora a gerar. Fala assim, eu não me importo com o que as pessoas dizem a meu respeito, mas com aquilo que Deus pensa a meu respeito. Comece a declarar sobre o medo da morte, ou talvez tem um outro medo que está próximo ao medo da morte, que também faz parte dos medos básicos do ser humano, que é o medo da velhice, o medo de envelhecer, o medo de chegar nessa estação da vida, antecede o medo da morte. Então comece a dizer, eu sei quem eu sou em Deus, eu não tenho medo da morte, porque eu já não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Em mim está a vida eterna. Você precisa começar a declarar isso dentro de você, a declarar isso dentro do seu coração para que você possa viver, crer, para que você possa desfrutar do que Deus tem preparado para você. Hoje é dia de inutilizar o solo do medo. Hoje é o dia de colocar a luz do Evangelho, da Palavra, sobre esse solo e agora começar a lançar nutrientes que vão transformar esse solo. E aí a gente pode falar dos nutrientes que transformam o solo do medo no solo da coragem. E esses nutrientes eu vou compartilhar com vocês amanhã. Eu vou compartilhar com vocês os nutrientes que transformam esse solo onde a semente do fracasso germina, num solo fértil, onde produzirá a 30, 60 e a 100 por um. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Eu vou dizer mais uma vez para você. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Está começando o seu dia. Eu quero dizer para você o quanto você é importante na obra do Senhor. O quanto você é importante. Deus te escolheu. Deus te chamou. Foi Ele quem tocou seu coração. Ele te trouxe até Ele. Ele trouxe você com um propósito, aonde você está, na cidade que você está, na igreja local que você está inserido. Se você não está numa igreja, você busque uma igreja para estar inserido. Ali, nesse lugar, é onde você vai vencendo os levantes do medo e vai ajudando pessoas a se levantarem. Meu querido, é um tempo. Eu estou anunciando aos quatro cantos da terra. E você anuncia aos quatro cantos da terra. Anuncia, é o tempo de nós nos levantarmos. É o tempo de nós, essa jornada é para te levantar. Essa jornada é de fato para destruir. O solo do medo é para destruir as sementes do fracasso. É para nós nos levantarmos como homens e mulheres consagrados a Deus, que buscam ao Senhor de todo o coração, que fazem a diferença, que lutam contra a indiferença, que glorificam a Deus com as suas vidas, que não desistem. Dona Vilma, parabéns para a senhora. Nunca é tarde para recomeçar. Para Deus, você é uma criança nascendo de novo. E o Senhor é aquele que te nutre, porque a eternidade está dentro daquele que crê. Eu e você hoje somos frutos dessa graça. E é tempo, meu querido, de você se levantar. Sabe o que eu espero? Vou terminar dizendo isso para você. Sabe o que eu espero de você aqui na família 659, nessa jornada? Eu sei que aqui há pessoas de diversos lugares. Coloca o nome da tua cidade aqui, só para a gente conhecer mais você. Eu vou liberar o código. Coloca o nome da tua cidade aqui, por favor. Eu quero que você preste atenção como tem pessoas de diversos lugares, fora as outras 100 pessoas que assistem depois no YouTube. São pessoas de outros lugares, são pessoas amigos seus que assistem essa gravação da família 659. Eu vou dizer para você o que eu espero de você. Olha só, presta atenção nos nomes das cidades aqui.
Eu quero dizer para você o que eu espero de você. Eu espero de você que aí na sua cidade, aí aonde você está, você se levante com coragem. Você seja o cristão mais fervoroso e dedicado na sua igreja local. Que você se torne um líder, que você se torne alguém que faça a diferença, que lute contra a indiferença, que você seja um ganhador de almas, de vidas para Jesus, que você se torne a pessoa que Deus deseja aí nessa terra, que você glorifique a Deus. Eu desejo realmente que você se torne essa pessoa, que você exalte o nome de Deus aí na sua cidade. Nessa cidade que você está colocando o nome aqui, ó. Aí nesse lugar, você chegue aí para os seus líderes, para os seus pastores, ou você que já é um pastor, chegue para a sua liderança, diga isso, fala assim, eu estou comprometido com o avivamento nessa cidade. Eu estou comprometido. Não quer dizer que você está 100% pronto, mas significa que você está dizendo assim, eu estou disposto, disponível a viver o melhor de Deus nessa terra, servindo a minha igreja, servindo a minha cidade. Assim eu estou servindo a Deus. Que se levante essas vidas. Que você se levante. E que você multiplique. Já pensou se nós aqui, ó, em 90 e poucas pessoas ao vivo, fora as outras, nós levantarmos pessoas? Eu sei que aqui há pessoas, que as que eu conheço, que trabalham arduamente nisso, já há longa data, não de hoje. Se você, meu querido, está pensando em algo assim, não sei se vale a pena a obra do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, a obra do Senhor, o trabalho, a obra do Senhor nunca será em vão. Deus está cuidando de nós e Deus está usando a sua vida para a glória dele. É Ele quem vive em você. Então não deixe o solo do medo continuar crescendo e ampliando na sua vida. Não deixe o solo do medo. Bom dia a você que está chegando aqui. Bom dia. Olha que bênção receber cada pessoa aqui. Cidades diferentes, lugares diferentes. Pessoas de diversos lugares. E hoje eu acho que essa mensagem ela tem que chegar ao coração de mais pessoas. Lá no nosso grupo do WhatsApp, hoje você vai pegar esse link. O link dessa gravação eu vou publicar daqui a pouquinho lá. E você vai compartilhar com pessoas. Desperte, levante cristãos. Nós precisamos. Um avivamento não é responsabilidade de uma denominação. O avivamento é responsabilidade daqueles que são apaixonados por Jesus. Avivamento não é trazer cristãos de outras igrejas para as nossas igrejas. Avivamento é ir aonde está o perdido, aonde está a pessoa que está longe do Senhor. Avivamento é acolher as crianças. Avivamento é acolher os jovens e entrar nas escolas. Isso é avivamento. Agora, só atrair cristãos, isso não é avivamento. Que esse lugar seja um lugar de despertamento, aonde cristãos se levantem e se apaixonem ainda mais por Jesus e façam toda a diferença, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu vou orar por você, vou colocar o código aqui, ó. Vou colocar o código, daqui a pouco a dona Vilma me pergunta. Vou colocar o código aqui, ó. Isso, ó. Esse é o código. Tá? Anota aí o código e eu vou orar por você. Tá aí, essas duas letras aí. Anota o código e eu vou orar por você, tá bom? Se você tem algum pedido de oração, eu vou estar aqui atento aos seus comentários e vou estar orando por vocês, abençoando a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos, o dia deles. Que a bênção do Senhor seja liberada sobre a casa dos seus filhos. Que a bênção do Senhor seja liberada sobre o lar deles. Que o Senhor derrame do teu Espírito sobre a vida deles. Que o Senhor faça sobre eles, Pai, chover a chuva de bênçãos, Pai. Deus, que o solo do medo seja destruído. Que o solo do medo seja destruído. Eu declaro sobre a vida deles, Pai. Eu declaro sobre a saúde deles. Eu declaro sobre as finanças deles. Senhor Deus, a bênção do Senhor. Eu declaro sobre a casa, sobre o lar, sobre a família, sobre os nossos filhos, esposo, esposa, a bênção do Senhor. Senhor Deus, eu declaro, Pai amado, em nome de Jesus, sobre a vida dessas crianças que estão enfermas, eu declaro a cura do Senhor. Eu abençoo essas crianças. Pai, que a presença do Teu Espírito venha sobre nós, que a presença do Senhor venha sobre as nossas vidas,
Que o Senhor, Pai, libere nesse momento, Pai, da Tua graça, Senhor. Que as portas do céu se abram sobre a nossa vida e derrame bênçãos sem limites, Pai. Nós clamamos, nós cremos nisso. Nós pedimos Tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito bom estar com vocês. Anota o código aí. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, cada momento, a perseverar. Amanhã eu quero compartilhar com você, então, os nutrientes que vão ajudar você a destruir esse solo do medo. Ao final aí, eu não vou deixar salvo aqui no Instagram, mas eu vou compartilhar no nosso grupo do WhatsApp. Você que não está lá, me manda uma mensagem, eu te coloco lá. E você compartilha essa mensagem hoje com pessoas que já servem a Deus, mas precisam ser levantadas. Compartilhe com elas. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia.